Boa noite, pelo menos para mim, boa noite, porque eu estou gravando um pouco tarde da noite e do nosso prazo. Eu tenho um débito com vocês desde a nossa primeira conversa, desde o primeiro texto que nós discutimos na disciplina, o Estudos Culturais e seu Legado Teórico, quando eu prometi a vocês que nós deveríamos, em algum momento, parar para conversar sobre o intelectual, né? A partir, inclusive, de um comentário do Hall acerca da disposição para representar o intelectual orgânico, né, que atravessava e atravessava muitos outros intelectuais acadêmicos vinculados ao debate acerca dos estudos culturais. Essa promessa foi reiterada com mais ênfase, também pela circunstância mais urgente, né, da nossa última intervenção a propósito do texto sobre o Gramsci, né, da contribuição do Gramsci para o estudo de raça e etnicidade do Stuart Hall. Então, eu vou cumprir, nessa última gravação nossa, eu vou cumprir essa promessa, mas dado, digamos assim, a largueza do assunto, o que eu vou fazer com vocês é roteirizar, né, a questão. O que significa roteirizar? Eu vou acompanhar algumas proposições feitas por alguns nomes próprios relevantes acerca da figura, da história, das transições, da mudança de concepção do intelectual. A ideia é partir, é uma ideia ambiciosa no arco, mas que será modesta na realização. Eu quero partir da figura matricial do intelectual moderno no Ocidente, né? O primeiro momento em que essa figura se constituiu publicamente, num episódio que é bastante conhecido, né, que trata-se do manifesto, da carta manifesto que o escritor Émile Zola publicou, né, dirigida ao presidente da França, a propósito do que na época se denominava o Affaire Dreyfus, o caso Dreyfus, que é um grande escândalo, né, judicial que acontece no final do século XIX, quer dizer, no estertor do século XIX, que se constituiu por digamos, uma manifestação política, institucional, formal, clara de antissemitismo, né? Da acusação de um militar judeu, né, por um crime que ele não havia cometido. Esse julgamento teve desdobramentos bastante tumultuados e debatidos na imprensa francesa e culminou com essa carta. Eu acho que eu tenho aqui só para ilustrar um pouco a imaginação estimular a imaginação de vocês, né? Essa é a carta do Zola, o célebre Eu Acuso, né? Dirigida ao presidente da República, em que ele, como intelectual, denuncia, né, a arbitrariedade e a injustiça, né, daquela condenação. Essa primeira imagem do intelectual, eu vou tratá-la de dois ângulos bem diferentes. Um muito próximo ao episódio, né? Ou seja, uma perspectiva bem tradicional, mas foi muito importante, teve uma influência enorme nos intelectuais do início do século XX, teve uma influência muito grande no modernismo brasileiro, né? Recebeu uma atenção e inúmeras referências, por exemplo, do Mário de Andrade, que é digamos, a primeira sistematização, né, desse papel do intelectual feita pelo Julien Banda, né, no livro intitulado La Trahison de Clerc, que foi traduzido no Brasil muito tempo depois, agora recém nos anos 2000 e pouco, né, com o título que é
digamos, é um título que privilegia o sentido próprio, a traição dos intelectuais, descarta o sentido metafórico que havia no título de Bandar. Mas, enfim, o livro do Bandar é um livro dedicado, digamos, a valorizar, né, e a explicar o papel público dos intelectuais letrados, dos homens das letras, né? Isso é muito claro. Ele quer discutir o ofício dos homens das letras e a sua responsabilidade pública. Mas essa responsabilidade pública se constitui, né, para Bandar, na adesão a valores que estão, digamos, acima e ao largo do contexto histórico. Então, o intelectual é aquele homem movido pela alta razão, pela verdade, né? Pela defesa da justiça e por valores, ele diz isso, valores necessariamente desinteressados. Quer dizer, a ideia do intelectual como alguém que está no exterior, né? No exterior do embate histórico, político, social, né? Então, seria próprio do intelectual a defesa das causas na perspectiva mais verdadeira, mais justa e mais abstrata, né? Esse privilégio dos universais é abordado claramente por Bandar como uma recusa, né, aos particularismos de nação, os particularismos de classe, os particularismos das circunstâncias históricas. Então, repare, é todo um investimento, né, no destaque e numa certa sacralização do intelectual, né? Quase isso é de 1827, esse livro, né? Por isso ele era um acontecimento no coração do modernismo, esse debate. Mas no final do século XX, né, um outro francês, né, esse mais nosso conhecido, Maurice Blanchot, ele retoma essa questão de uma perspectiva muito interessante, porque ele vai explicar que esse intelectual moderno, tal qual ele foi pensado, ele não era um especialista. O intelectual não era especialista no assunto, né, no campo no qual ele estava intervindo. O intelectual ele tinha sua grandeza, digamos, como uma espécie de capital ético e capital político que ele transportava da sua área para uma questão objetiva. Então, é por isso que os intelectuais, de um modo geral, eles têm esse intelectual moderno, que atravessa todo o século XX, ele tem o seu prestígio constituído num campo, e geralmente em campos que têm, digamos, uma certa autonomia de validação. Então, é o artista, né? A autonomia da arte, ou ele é o cientista, ou ele é o religioso. Você vai dizer que os grandes intelectuais do século XX, eles vêm dessas três vertentes, ou seja, ele transporta o seu reconhecimento, seja como escritor, seja como cientista, seja como autoridade religiosa, para uma questão objetiva. E aí ele opina em favor sempre da justiça, em favor do reconhecimento de uma causa, em favor de um grupo social em uma situação de dificuldade. Eu quero que vocês entendam que o Blanchot, digamos, ele está dando uma explicação em termos mais compreensíveis e mais aceitáveis para nós. Então, o intelectual não é esse indivíduo que paira sobre a sociedade, mas é um indivíduo que se constitui com prestígio, constitui seu prestígio num dado campo social, como o campo das artes, o campo das ciências, o campo do pensamento, da religião, num desses domínios, que são domínios mais ou menos autônomos, e aí ele desloca o seu prestígio para uma causa.
Por isso que nós conhecemos até hoje os manifestos, que sempre evocam os escritores, sempre evocam os artistas. Isso está dentro dessa tradição do intelectual, né? Então, essa é a perspectiva. Com isso, quando eu trago também a reflexão do Blanchot, eu quero mostrar que há um arco que vai, né, do final do século XIX ao final do século XX, que, digamos, com modulações na compreensão do intelectual, mas preserva esse sentido de autoridade, de grandeza de uma intervenção e de justeza de uma intervenção. Mas ainda muito próxima a Van Dijk, na década de 30, né, nós vamos ter uma outra perspectiva bem divergente acerca do intelectual, que é a perspectiva do Antônio Gramsci, que foi trazida pelo Hall, né? Então, o Gramsci praticamente recria, né, a compreensão e também a função que ele atribui aos intelectuais. Ele vai dizer que os intelectuais, né, eles estão claramente articulados às lutas políticas dos subalternos, né? O subalterno é uma expressão do Gramsci, né? Então, exatamente para contornar o reducionismo da classe. Vimos isso com bastante calma e discussão a propósito do texto anterior. Então, o Gramsci então, ele vai terminar, quer dizer, estabelecendo um confronto entre dois tipos intelectuais, né? Aquilo que ele chamou intelectual tradicional, que é esse que nós conhecemos, né? Esse intelectual ligado a uma posição de prestígio, agindo, intervindo numa posição sempre de transcendência, de universal, e uma outra compreensão, que é essa que o Gramsci vai defender, né, do intelectual que não estará mais fechado, né, fora do seu tempo, fora da história, fora dos embates da sociedade, mas, ao contrário, é um intelectual que ele emerge, né, de um grupo e uma condição sociopolítica, né? Isso é muito, muito importante. Quer dizer, em vez do cultivo dessa aura de superioridade do intelectual tradicional, né, o intelectual que o Gramsci vai justamente utilizar a palavra orgânico, né? Ele vai dizer que todo grupo social, qualquer grupo social, organicamente cria os seus intelectuais. Essa é uma coisa que é preciso deixar muito clara, né? Para Gramsci, o orgânico não significa necessariamente oriundo da classe popular, oriundo do grupo subalterno. Ele é orgânico porque, para Gramsci, todo intelectual ele fala em nome de um grupo, e todo grupo, qualquer que seja ele, tem os seus intelectuais. Ele faz uma longa história desses intelectuais para mostrar que desde a igreja teve os seus intelectuais. Então, há sempre, cada grupo social tem os seus intelectuais, aqueles indivíduos cuja palavra é disseminada no sentido de criar uma certa, digamos, organicidade, uma certa homogeneidade em algumas expectativas, em algumas demandas, em algumas lutas que caracterizam algumas conquistas, evidentemente, almejadas por aquele grupo. Então, é nesse sentido que ele vai dizer que esses intelectuais são orgânicos porque fazem parte de um organismo vivo e em expansão. Eles estão conectados ao mundo do trabalho, às organizações políticas e às organizações culturais. Então, esse intelectual orgânico, né, ele se distingue também do intelectual especialista, né? Ou seja, no sentido daquele intelectual especialista num dado campo de conhecimento, certo? Então, o intelectual orgânico ele tem a função de produzir exatamente uma interpenetração
entre conhecimento científico, filosofia, política. Ele é, segundo Gramsci, sempre um construtor, um organizador e um educador permanente, né? Então, esse intelectual ele tem um papel relevante na transformação social, da transformação pleiteada por um grupo social, né? Então, essa é a perspectiva, né, do Gramsci sobre o intelectual orgânico. O que eu queria trazer para vocês, agora retomando o nosso alvo, né, que aliás, vou fazer ainda um outro parêntese, uma outra parada nesse roteiro, né, que esse roteiro que passou por Julian Bandar, passou por Maurice Blanchot, passou agora pelo Gramsci, e antes de chegar ao seu ponto, digamos, de proximidade máxima com Stuart Hall, essa é a intenção, né? Vamos chegar a Hall por aproximação, e embora Hall retome Gramsci, não é Gramsci, nem é o intelectual orgânico, de fato, o mais próximo a Hall, vamos ver isso, pelo menos essa é, digamos, a tese dessa aula, né? Mas nós vamos passar antes por uma reflexão muito interessante, que é da década de 70, que é de 1972, que é um texto de fácil acesso, é um texto bastante conhecido e bastante referido, né? Que está na Microfísica do Poder, né? Que é o livro com um conjunto de trabalhos do Foucault, e que se trata de uma conversa. É um texto que tem uma estrutura bastante interessante, porque ela não é uma entrevista. O texto é uma conversa entre Michel Foucault e Gilles Deleuze, já foi referido aqui algumas vezes por mim e por outros. E nessa conversa, que é intitulada Os Intelectuais e o Poder, há uma articulação que é muito interessante, é uma articulação também preparatória para chegarmos a Hall, né? Porque a conversa sobre os intelectuais e o poder é principalmente uma conversa entre Foucault e Deleuze acerca das relações entre teoria e prática, né? Isso é que é um dado bastante interessante, digamos, é o elemento que torna mais complexa a nossa conversa e a nossa chegada, digamos, ao texto do Hall. O que ambos, tanto Foucault quanto Deleuze, estão mostrando é que há, digamos, na contemporaneidade, uma perspectiva completamente diversa, né, daquela perspectiva que constitui todo o conhecimento da modernidade das relações entre teoria e prática. Ou seja, a teoria já não é concebida como uma totalização abstrata ou uma abstração, né, conceitual que poderia ser aplicada, como durante muito tempo se pensou e se tratou a teoria dessa forma, né? Nós tínhamos a teoria, tanto a teoria biológica, quanto a teoria sociológica, quanto a teoria da literatura, a teoria da comunicação, um conjunto de prescrições conceituais que poderiam ser aplicadas, né, no sentido de aplicadas para explicar determinadas práticas, certo? Então, a crítica dos dois filósofos, dos dois pensadores franceses, é exatamente essa perspectiva da teoria totalizadora, da generalização, da abstração teórica. E o que é muito interessante é que eles vão mostrar que é sincrônica a essa mudança de perspectiva, né, em relação à teoria, uma mudança de perspectiva em relação aos intelectuais, certo? Na medida em que não se requer, né, mais essa teoria totalizadora e essa abstração, também não se reconhece mais a autoridade universal de um intelectual. Assim como o saber se tornou
uma intervenção pontual e local, né? Como as relações entre teoria e prática se tornaram relações bidirecionais, no sentido que a prática constitui a sua própria teoria, e essa teoria retorna à prática, certo? Mas não há mais uma relação hierárquica entre a teoria e a praxis, certo? Também esse intelectual universal, esse intelectual preso a uma razão e à verdade, já não tem lugar, né? Então, ele vai dizer que o intelectual teórico, né, deixou de ser uma consciência, né, representante ou uma consciência representativa dos homens, né? Então, e diz o seguinte: aqueles que agem e lutam deixaram de ser representados, seja por um partido, por um sindicato que se arrogaria o direito de ser a consciência deles. Não existe mais representação, só existe ação e intervenção. Ação de teoria, ação de prática, em relações de revezamento ou em rede. Então, esse deslocamento, né? Essa preterição, ou essa recusa à grande teoria onisciente, equivale uma recusa também, um deslocamento esse intelectual como consciência que representa uma sociedade, um grupo social, uma comunidade, digamos, um espírito de luta, né? Então, aí há um comentário que é talvez o comentário mais citado. Eu não vou ter tempo de entrar nisso, mas já falei isso aqui para vocês. É importante também conhecer o debate que a Gayatri Spivak vai fazer sobre esse trecho, mas é um trecho célebre, né? Quando os intelectuais descobriram recentemente, o que os intelectuais descobriram recentemente é que as massas não necessitam deles para saber. Elas sabem perfeitamente, claramente, muito melhor que eles. E elas o dizem muito bem. Então, essa ideia, né, de que os intelectuais, enquanto aqueles que falam em nome de, né, perdem, digamos, boa parte do seu prestígio social, boa parte da sua relevância social, né? Embora essa não isso talvez seja uma coisa para a gente pensar, porque a crítica de Spivak é muito dura, mas é como se Spivak tivesse se detido até aí, mas eles vão adiante. Não há nenhuma ingenuidade no sentido quando se afirma que as massas sabem muito bem dizer o que querem, mas eles reconhecem que há um sistema que impede que elas o façam, certo? Então, a questão do poder, a resposta pode o subalterno falar, é uma resposta muito complexa, não é no sentido que eles não são capazes de, mas há um sistema que impede a sua manifestação. Há um sistema, todo um conjunto de forças sociais que desautorizam essa palavra. E é aí que há uma outra função para o intelectual que é apontada, é requerida e apontada por Deleuze-Foucault. Então, cabe ao intelectual hoje não dizer a verdade, mas se confrontar com as estruturas de poder que impedem que outros a digam. Ou seja, cabe ao intelectual assegurar a palavra àqueles que precisam falar. Então, para que é uma mudança entre o grande intelectual de Bandar, né, e esse momento, digamos, o deslocamento, que é o deslocamento análogo no campo do conhecimento, né, da grande teoria e da verdade, da noção de verdade, para uma perspectiva local, pontual, de intervenção, de conquistas locais e pontuais,
de autoridades e autorizações locais e pontuais. Esse é o intelectual, digamos, que Foucault e Deleuze prescrevem, de alguma maneira, a palavra é essa, para o final do século XX. Né? Eles terminam afirmando: o papel do intelectual não é mais o de colocar-se um pouco na frente ou um pouco de lado para dizer a muda verdade de todos. É antes o de lutar contra as formas de poder, exatamente onde ele é, ao mesmo tempo, o objeto e o instrumento, ou seja, na ordem do saber, na ordem da verdade, da consciência e do discurso. Então, não é um esvaziamento, mas é uma perspectiva diferencial em relação ao papel do intelectual. O último, nessa breve roteirização, a última reflexão sobre o intelectual, a questão do intelectual, os intelectuais em questão, né, parodiando Blanchot, que eu trago, e essa que eu declarei ser, digamos, o mais próximo ao Stuart Hall, né, que é o Eduardo Said. O Eduardo Said, não sei se todos vocês sabem, é um intelectual palestino, né? Foi para os Estados Unidos ainda criança e viveu sempre nos Estados Unidos. Foi crítico literário, né? Faleceu em 2000 e pouco, né? Não sei, não vou dizer irresponsavelmente o ano, né? O 2003, se eu não me engano. O Eduardo Said viveu toda a vida nos Estados Unidos, foi crítico literário, foi um grande ativista político a favor dos palestinos, né? Empenhou um pouco a sua vida nisso. E é autor também, esse é o grande mérito político de Said, o grande mérito, digamos, intelectual, no sentido acadêmico tradicional, é a publicação em 1978 do livro Orientalismo, que é considerado, digamos, o livro-chave, uma formulação inaugural para toda a crítica pós-colonial que se desenvolverá a partir daí. Mas o Said ele declarou em 2004, né, nos seus escritos autobiográficos, que sintomaticamente tinham o título de Fora do Lugar, né? Ele diz que a condição de exilado lhe parece ter sido ideal para se tornar o intelectual que ele foi. Então, a aposta do Said na relação entre essa condição, não é o exílio, mas a condição de exilado, a condição de não pertencer, a condição de estar fora do lugar e o papel do intelectual. Então, toda a reflexão do Said, que não está sobre o intelectual, que não está exatamente nesse livro, Fora do Lugar, de 2004, mas está numa obra bem anterior, né, que são as conferências RIS, de 1993, são conferências transmitidas pela BBC de Londres, né, e que as conferências proferidas por Said foram reunidas num livrinho chamado Representações do Intelectual, né? Então, em Representações do Intelectual, que todo o pensamento, todas as ponderações de Said estão presentes, né? E toda a perspectiva de Said, ele faz o seu trabalho, digamos, trilhando, né, duas pautas paralelas. Uma pauta diz respeito, digamos, a essa condição desacomodada, a palavra é dele, né? Uma condição desacomodada do intelectual. O intelectual diz é um indivíduo desacomodado na sociedade, né?
a função do intelectual é causar embaraço. As expressões são todas dele, né? É ser do contra, é até mesmo ser desagradável, né? Quer dizer, por um lado, todo esse efeito de deslocamento que o intelectual, que é a condição do intelectual e, ao mesmo tempo, é o sentido da intervenção do intelectual, né? E, de outro lado, a ideia da responsabilidade pública, né? Então, esse é outro aspecto ao qual o Said dará muita ênfase. O intelectual ele tem uma responsabilidade pública, ele exerce um papel público, ele exerce, inclusive, um papel, um desempenho, quase uma encenação pública permanente, né? E isso é bastante interessante, essa ideia, né? Quer dizer, o intelectual é um indivíduo que deve ter vocação para representar, para dar corpo, para articular uma mensagem, um ponto de vista, uma atitude, uma filosofia ou uma opinião para um público e também por um público. Esse adendo é muito importante, porque não é só para um público, mas é por um público. Ou seja, o intelectual ele tem um compromisso com o público, ele tem um compromisso com uma questão, ele tem uma familiaridade com um campo de intervenção. Então, repare que saímos, era esse arco que eu estava querendo propor a vocês, saímos da ideia do intelectual universal, do intelectual geral, do intelectual que paira sobre as questões históricas e que se pronuncia em nome de valores universais, para um intelectual que, repare, esse arco se fecha no outro extremo, é o intelectual que faz uma intervenção pontual para um público e por um público, né? Por esse compromisso. Mas isso não significa que a função do intelectual seja para sair de uma função fácil, né? Para sair de o ser intelectual envolve ousadia e vulnerabilidade, compromisso e risco, já que ele se expõe permanentemente e ele é reconhecido publicamente, né? Então, essa é a perspectiva do intelectual, né? Para a Said, e aí é que ele chega à seguinte conclusão, ele fecha essas duas linhas, a linha do risco e a linha da responsabilidade e do compromisso, né? A linha do risco, do enfrentamento e da responsabilidade do compromisso, quando ele diz o seguinte, que a figura do intelectual pode ser muito bem representada pela imagem do exilado, do expatriado, do marginal, ou seja, alguém que está afetivamente desligado de uma raiz, né? E ele esclarece, né, porque ele está falando da sua condição de exilado. O exilado não é alguém que se liberta das suas origens, ou se libertou das suas origens, mas alguém que leva os lugares dentro de si, né? O exilado está nem de todo integrado no novo lugar, nem totalmente liberto do antigo. Está cercado de envolvimentos e distanciamentos pela metade, né? Então, essa metáfora do exilado, né, para Said é adequada, porque o intelectual é sempre, aí eu retomo a definição inicial que eu trouxe aqui, alguém em desacordo com a sociedade que vive, alguém nessa permanente condição do exílio, ou seja, do desassossego, do movimento, da inquietude. É essa dimensão do exílio, do desassossego, da inquietude, do estar em algum lugar sem pertencer àquele lugar e não poder estar no lugar ao qual poderia
ter pertencido, mas que já não pertence, que eu gostaria de aproximar do intelectual diaspórico de Stuart Hall.